Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, Espiritismo na sua TV. Hoje bateremos um papo com a presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Maria Elizabeth Barbieri, que está conosco em Goiânia proferindo um seminário sobre formação de lideranças e integração das atividades das áreas nas casas espíritas. Você acompanha ainda Calcite Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. O programa Encontro Fraterno é feito para você. Fique conosco. Hoje temos a alegria, a satisfação de receber pela primeira vez no programa Encontro Fraterno a nossa amiga Beth, Maria Elizabeth Barbieri. Beth, muito bem-vinda a Goiânia ao programa Encontro Fraterno. Muito obrigada, Ivana. Acredito que para nós também estarmos aqui é uma alegria muito grande. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a justiça divina. Nós sempre falamos, né, Beth, aprendemos que Deus é nosso Pai, de infinita bondade, de infinita justiça. Mas, no entanto, nós observamos a quantidade de sofrimento que existe no mundo, né? Quantos de nós passamos por situações extremamente aflitivas que nos causam grandes dores? Jesus já nos alertava que a felicidade não é deste mundo. Mas por que nós ainda não conseguimos ser felizes? Nós temos, historicamente, um perfil de rebeldia. Cumprir a lei, para nós, é um grande desafio, né, Ivana? E cumprirmos a lei de Deus, irmos aos poucos, nos ajustando à sua proposta, é um desafio maior ainda. Por quê? Porque o cumprimento da lei divina pressupõe disciplina, pressupõe a superação dos nossos impulsos primitivos, pressupõe adquirirmos hábitos saudáveis, cumprirmos deveres e respeitarmos o direito do próximo. Isto são elementos indissociáveis do cumprimento da lei. Enquanto nós não conseguimos cumprir esta lei, como ela é imutável e ela não se ajusta à nossa ótica deficiente, nós vamos recolhendo sofrimentos. Por quê? Porque estamos trabalhando na contramão da lei, podemos dizer assim. No momento em que nós vamos nos ajustando à lei divina, em que nós vamos reduzindo os nossos hábitos viciosos, em que nós vamos desenvolvendo condições de nos tornarmos saudáveis espiritualmente, moralmente, nós também vamos adquirindo a saúde física, vamos nos reharmonizando com a lei divina e os sofrimentos tendem a ir desaparecendo. Beth, nós podemos considerar também que, como nós somos todos pessoas diferentes, né, cada um de nós tem um determinado limite, uma determinada resistência ao sofrimento. Porque muitas vezes aquilo que causa muita dor em alguém e a pessoa tem uma dificuldade enorme em lidar com aquela situação, para o outro não, o outro consegue lidar com uma certa tranquilidade e atravessar melhor aquele sofrimento. Isso se deve a quê? A vontade. A vontade é a grande alavanca de todos os esforços que fazemos. Então, alguns já somos capazes de fazer com um menor custo emocional o esforço, mas não significa que ele não tenha empreendido um potencial de vontade gigantesco até desenvolver essa capacidade. Nenhum de nós vem desprovido para enfrentar os sofrimentos. É que como nós temos a liberdade de agir, de pensar, o livre-arbítrio, alguns escolhemos mobilizarmos a nossa vontade no sentido de superar, dar uma resposta construtiva, educativa às nossas dores. Outros não. Outros escolhemos nos acomodarmos, nos vitimizarmos, ou empreendermos os nossos esforços no sentido de nos justificarmos perante as dores e perante os sofrimentos. Então, a chave desta questão está no próprio ser humano.
Nós somos os agentes mobilizadores da vontade e à medida em que mobilizamos a nossa vontade, nós vamos aumentando a nossa condição de trabalharmos melhor com os nossos sofrimentos e as nossas dores. Nós aprendemos também, né, quando Jesus, novamente reportando a Jesus, quando ele nos diz que a felicidade não é deste mundo. E nós muitas vezes passamos por situações de sofrimento e ouvimos de muitos companheiros o seguinte: a dor, ela educa, a dor, ela reajusta. É preciso que haja sofrimento para que haja evolução? Você vai responder para nós daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Voltamos já. Nossa dica de hoje é um livro muito conhecido no movimento espírita brasileiro, de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro importantíssimo para nós brasileiros. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Emmanuel vem nos contando, desde o início, o trabalho que a espiritualidade desenvolveu para colocar aqui, no nosso país, a árvore do Evangelho de Jesus, transplantando-a da Europa para as Américas. Nos relata o cuidado, os detalhes de como Jesus, através dos seus emissários divinos, promoveu o descobrimento do Brasil, promoveu a integração dos negros no nosso país, a fim de que a nossa raça pudesse ter como base a humildade, a serenidade dos índios, a possibilidade de trabalho dos escravos africanos e a necessidade, a sede de justiças daqueles degredados que vieram de Portugal habitar a nossa terra. Então é um livro muito interessante que todo espírita deve ler, deve estudá-lo, para que nós possamos realmente, no futuro, nos tornarmos aqueles habitantes da pátria do Evangelho. Leiam Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Uma leitura edificante e que nos traz conforto e esperança nos desígnios do nosso país. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins, sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras, e só reprimem os mais salientes atos maus, sem lhes destruir as causas. Estamos de volta hoje falando sobre justiça divina, justiça das aflições, com a Maria Elizabeth Barbieri, a Beth, nossa amiga da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Beth, então falávamos agora, antes do nosso intervalo, né, sobre essa questão da necessidade da dor para a nossa evolução. É preciso sofrer para evoluir? A dor e o sofrimento, eles têm conotações diferentes. A dor, ela é um desconforto, uma desacomodação. O sofrimento é uma cronificação da dor.
É quando a dor se torna patológica, ela me traz sofrimento. Nós temos a dor evolução, que é aquela dor que nos desafia ante alguma coisa que nós não conhecemos, que nós ainda não experimentamos e que, frente a essa dor, nós vamos buscar uma solução e vamos crescer com essa dor. Tem a dor expiação, que é aquela dor que já se transforma em sofrimento. Por quê? Porque ela é uma dor que origina-se em um processo de agressão à lei divina. Quando eu estou sofrendo uma dor, que essa dor é expiação, eu posso me perguntar por que estou sofrendo. Quando a dor é evolução, eu posso me perguntar para que eu estou sofrendo. E os espíritos dizem que nós conseguimos diferenciar uma dor evolução de uma dor expiação, porque a dor evolução, não raro nós a suportamos e nós passamos por ela com maior resignação, porque é algo escolhido. Como eu quero me fortalecer para uma ação onde eu vou necessitar de um maior conhecimento, de maior força, maior fibra, então eu escolho passar por aquela prova. E aí eu vou passar com mais resignação. As dores e expiações, não raro, isso não é geral, mas não raro elas vêm acompanhadas da revolta. Mas sofrer não é necessário, sofrer é uma escolha. E nem sempre também nós precisamos das dores mesmo para evoluir. Há momentos em que nós podemos evoluir dentro da proposta da lei divina, que é de amor. A dor, ela vem como um despertamento. Quando o Evangelho nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, está se referindo exatamente a esse aguilhão que nos desacomoda, que faz com que abandonemos as nossas zonas de conforto e partamos em busca de uma condição espiritual melhor. Mas não é o único mecanismo de evolução. Quando você fala da questão do amor, né? O amor que cobre a multidão dos pecados, o fato de nós nos envolvermos com atividades de assistência ao nosso próximo, de auxílio aos nossos irmãos, isso pode ser um lenitivo para a nossa dor, ou isso pode ser até um fator que faça com que eu veja que aquilo que talvez para mim que era uma dor enorme, diante da situação do outro, se torne algo, de repente, pequeno? Me parece que essa questão de nós encontrarmos a felicidade e a plenitude na caridade, no auxílio ao próximo, ela consagra essa frase do Eclesiastes, que a felicidade não é deste mundo. Significa, não está nas coisas deste mundo, não está nas questões materiais, no ter dinheiro, no ter conforto, que é muito bom, traz bem-estar, mas não traz uma felicidade plena. A felicidade não é deste mundo. Então, de qual mundo ela é? Ela é do mundo espiritual, ou seja, das coisas do Espírito. E dentre as coisas do Espírito, nós vamos encontrar o movimento que nós fazemos em direção ao próximo, de socorro, de auxílio, de amparo, de consolo das suas dores. É uma forma de lograrmos felicidade. Nós vamos então para um breve intervalo, mas quando voltarmos, queremos falar um pouco sobre as tragédias coletivas, qual a que tivemos no Brasil recentemente em Santa Maria. Nós voltamos já já. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Em muitas Bíblias está escrito assim: o último julgamento. E segue o que está, o ensino que Jesus deixou. Quando o Filho do Homem vier em sua glória,
se assentará no trono da sua glória e reunirão na sua presença todas as nações. E ele separará as ovelhas dos bodes e haverá um julgamento. Quando Jesus vier em sua glória, para nós o que quer dizer isso? Jesus vier em sua glória. Porque há muita gente que imagina que Jesus virá se jaquitando. Jesus virá com empáfia. Abre os céus e ele desce com todos os anjos e aí vai mostrar a força do seu poder, a força da sua bondade. Soa diferente, soa esquisito. Não dá para entender Jesus orgulhoso, se jaquitando, fazendo os seus anjos humilhar um bando de derrotados, porque todo aquele que usa a sua inferioridade já está derrotado por si mesmo. Não precisa que Jesus venha. É preciso que a gente resgate um pouco os ensinamentos de Jesus aí nessa passagem. Temos que tirar da nossa cabeça um julgamento de Jesus assintoso, submetendo as pessoas. Quando Jesus vier em sua glória, no texto grego, porque glória foi a tradução para o português, no texto grego está a palavra doxa, que quer dizer doutrina, palavra. Então, quando Jesus vier em sua doutrina, em sua palavra, o que se quis dizer com isso? Jesus está dizendo que chegará um tempo em que a palavra dele, a doutrina dele será geral. Aliás, numa mensagem recente, Bezerra de Menezes nos diz que o planeta está adentrando um período em que a ciência, em que os homens, em que todos se entenderão, se descobrirão como espíritos vivenciando uma experiência das muitas experiências reencarnatórias. Teremos a certeza de que somos espíritos, teremos a certeza de que estamos vivenciando uma experiência reencarnatória. Nesse momento, a palavra do Cristo estará com todos. Não será o Cristo que virá submeter-nos a todos, principalmente àqueles que não o seguem, mas sim todos nós. A humanidade inteira se colocará de pé com os ensinamentos da doutrina, da palavra do Cristo. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral,
pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem moralmente. Estamos de volta hoje falando sobre a justiça divina, a justiça das aflições, conversando com Maria Elizabeth Barbieri, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Beth, nós tivemos no Brasil, né, há pouco tempo, recentemente, uma grande tragédia, né, que comoveu com certeza, eu creio que não só os brasileiros, mas todo mundo, diante daquela situação, né, do incêndio do Aboate em Santa Maria, onde tantos jovens ali desencarnaram de forma, não é, tão sofrida. E nesse momento, diante desse sofrimento, que é um sofrimento de todos, mas especialmente dos familiares, dos envolvidos diretamente, o que o Espiritismo pode trazer no sentido de trazer consolo para essas famílias? Ainda hoje é difícil a gente falar dessa tragédia de Santa Maria sem ter um nó assim na garganta, né? Mas a doutrina espírita, o movimento espírita em Santa Maria, ele tem uma pujança muito grande. E isto se revelou naqueles dias e tem se revelado nos dias subsequentes, onde as casas espíritas, de imediato, assim, naquela manhã em que Santa Maria acordou imersa naquela dor, nós já começamos a receber pelas redes sociais a notícia de que as casas espíritas de Santa Maria estavam com seus postos de atendimento fraterno funcionando em regime assim de 24 horas para atender as pessoas envolvidas na tragédia, abaladas pela tragédia. E o que se viu também naquela semana seguinte, nós estivemos em Santa Maria, a diretoria executiva da Federação se deslocou para lá para levar apoio aos nossos trabalhadores do movimento espírita envolvidos no atendimento à comunidade santamariense. Então, o que nós presenciamos foram as casas espíritas com um público que praticamente dobrou. Ou seja, as criaturas buscando explicações para aquele evento. E de imediato, nós somamos as forças para que pudéssemos levar àquela comunidade um consolo, um esclarecimento, um atendimento com a melhor qualidade que a doutrina espírita pode ofertar. A nossa área de comunicação social espírita realizou um seminário com mais de 100 expositores espíritas de Santa Maria para trabalhar a abordagem desses temas das tragédias coletivas, das expiações coletivas, nas reuniões públicas doutrinárias. Trabalhassem a abordagem de uma maneira que ela seja esclarecedora e consoladora, que efetivamente leve, aos corações das pessoas recursos para que elas compreendam e se pacifiquem um pouco, mesmo com a dor imensa que acometeu todas essas criaturas. Nós também participamos de um momento de oração no abrigo espírita Oscar Pitã, em Santa Maria, onde tivemos a presença de muitos familiares, em famílias na qual desencarnaram mais de um filho, sobrinhos. Então, foi um momento que nos ensinou muito e nos mostra verdadeiramente que a doutrina espírita é o Consolador prometido, porque só ela tem respostas
para quem sofre, se envolve, né, atingido por uma tragédia dessas dimensões. Bom, nosso tempo, infelizmente, ele está acabando. Nós agradecemos mais uma vez, Beth, a sua vinda a Goiânia, a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, Ivana. Nós é que estamos muito gratos a essa oportunidade. E para você que nos assiste, uma forma de saber mais sobre esse assunto e outros assuntos relacionados à vida, as questões que nos afligem, que nos angustiam, procurem a doutrina espírita. A obra espírita traz todas as respostas para essas nossas indagações. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e até semana que vem. Pra que pedir se Ele sabe de tudo que precisa? Pra que reclamar se me deu mais uma chance? Eu estou vivo. Eu só tenho agradecer a Ti, Senhor, por um amor sublime, incondicional. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela família e amigos. Muito obrigado, Senhor, por me deixar corrigir os erros que um dia eu cometi. Muito obrigado, Senhor. Pra que pedir se Ele sabe de tudo que precisa? Pra que reclamar se me deu mais uma chance? Eu estou vivo. Eu só tenho a agradecer a Ti, Senhor, por um amor sublime, incondicional. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela família e amigos. Muito obrigado, Senhor, por me deixar corrigir os erros que um dia eu cometi. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela saúde e alegria, e por poder cantar, e por poder sonhar. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela família e amigos. Muito obrigado, Senhor, por me deixar corrigir os erros que um dia eu cometi. Muito obrigado, Senhor.